Você é daquele tipo de pessoa que valoriza só a multidão ou uma pessoa só tem valor para você? Porque afinal de contas, cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Estaremos falando sobre isso nesse vídeo agora. Olá, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, você está no canal Desígnio, esse canal que é feito justamente para você que está aí do outro lado. E eu trouxe para embasar esse vídeo de hoje uma passagem encontrada em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir, que diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém ele era leproso. Vá pegando aí. E saíram as tropas das Sírias da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E essa disse à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu comecei falando da questão da pergunta, porque às vezes a gente valoriza muito a questão de multidão. Principalmente a gente que serve a Deus, e a gente olha às vezes a congregação com 5 pessoas, às vezes dá um desânimo. E às vezes quando a congregação dá mais cheia, a gente fica mais animado. Só que se a gente for parar para pensar, uma só pessoa faz diferença. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 7, que diz que há uma alegria no céu quando um pecador se volta para Deus. E a gente vai ver isso também no comportamento do próprio Jesus. Os 2 grandes discursos que Jesus fez na Bíblia foi para uma só pessoa. Tirando o Sermão do Monte, que é um discurso muito lindo também e muito edificante. Mas Jesus gastou tempo com uma mulher que era rejeitada pelos outros, inclusive pelo pessoal da sua cidade, que é a mulher samaritana. E Jesus gastou tempo com aquela mulher falando da água da vida, falando sobre ele ser o profeta que estava registrado na lei de Moisés, que viria. E o resultado você conhece, você que está do outro lado. E Jesus também gastou tempo com Nicodemos, falando a respeito do novo nascimento. Então, a gente vê que uma pessoa só, ela tem importância. Jesus também atravessou o mar de Genezaré, o lago da Galileia, o mar da Galileia, conhecido também como Tiberíades. Ele atravessou e enfrentou uma tempestade para libertar um homem que estava na região dos Gadarenos. Um homem que estava possesso por uma legião. Jesus chegou na praia, libertou aquele homem. Uma hora a gente estará fazendo um vídeo mais enfático sobre esse assunto. E como aqueles demônios entraram nos porcos e os porcos se precipitaram e morreram afogados, o pessoal rejeitou Jesus daquela região, preferiram olhar para o prejuízo do que olhar para a transformação que tinha acontecido naquele homem. E tudo isso eu estou dizendo para você, e se você chegou até aqui, se inscreva no canal Desígnio, comente, compartilhe, nos ajude a engajar para que outras vidas venham ser edificadas e venham descobrir o seu propósito na face da terra. Então, Jesus fez aquele milagre, aquela libertação, e quando o gadareno queria ir com Jesus, Jesus disse: não, vá para os seus e conta quão grandes coisas o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. Então, o próprio Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, poderoso que era, ele gastou tempo para ouvir e para conversar com uma só pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa passagem aqui que a gente leu, aquela menina foi escrava, morava na casa daquele homem, daquele general Ciro, um homem poderoso, muito influente na sua geração e na sua nação. Mas, como diz o versículo, porém ele era leproso. Agora imagina a vida daquele homem, cheio de lepra, sem poder estar diretamente no meio do povo, envolvido. Porque, afinal de contas, você sabe que a história da lepra na Bíblia é um negócio muito chocante.
Só que aquela menina, ela disse, se o meu senhor conhecesse o profeta que está lá em Israel, ele seria curado dessa lepra. Olha a convicção dessa menina. O desígnio dessa menina foi ser uma fonte de bênção para a vida daquele homem, para a vida da sua senhora. E aquele homem imediatamente foi no seu rei, pediu carta, pedindo autorização para ir lá onde o rei de Israel. Ele foi lá onde o rei de Israel. Quando o rei de Israel chegou e disse, rasgou as vestes, disse, eu tenho autoridade agora, sou eu Deus? Ele desconversou. E quando Eliseu soube, disse, manda ele vir aqui. Só que como ele era general, acostumado a muito protocolo, o que ele fez? Ele pensou que Eliseu ia sair lá, como diz o pessoal aí no linguagem coloquial, pensou que ia sair lá fora e ia, sabe, receber ele com honrarias de um general. Não, Eliseu só mandou um recado, você vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, tu vai ficar curado. Aquele homem ficou desgostoso, porque afinal de contas ele queria honrarias. Às vezes é isso que acontece com a gente. No dia a dia da gente, a gente quer um milagre e ainda quer dizer para Deus como é que Deus vai fazer esse milagre. E ele ficou muito desgostoso e quando ele ia, disse, mas lá na Síria lá tem o rio Abana, Fafá, rio melhor do que o do Jordão. Aí um dos seus soldados, pessoa mais cabeça, sabe, que sabe conversar, chegou e disse, meu pai, se o homem de Deus tivesse mandado você fazer uma coisa mais difícil do que essa, você não faria para ser curado? Ele disse, sim. Isso custa, demora. Você se mergulhar lá 7 vezes. E assim Naamã foi, e a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes e ele voltou restaurado. E como principal de tudo isso, além do milagre que ele recebeu da parte do Senhor, ele se tornou um servo do Deus Altíssimo a partir daquele dia. Por causa de uma menina que vivia escrava na casa dele. Quando eu digo escrava, era serva, trabalhava na casa dele. Só que ela confiou tanto no Deus que ela servia e sabia quem era o homem de Deus, o profeta Eliseu, que ela disse, se ele conhecesse. Então o desígnio dela, qual foi a missão dela? Foi fazer com que aquele homem, aquela única menina, não foi uma multidão, foi fazer com que aquele homem conhecesse o Deus de Israel e a partir dali ele ficou curado. Não vou cortar esse vídeo. Ficou curado e voltou crendo no Deus de Israel, servindo ao Deus de Israel. Foi o desígnio dela. Então você, sabe, você não vai escolher seu desígnio. Você não vai escolher, você vai apenas descobrir. O desígnio de uma pessoa é de outra pessoa é outro. O problema da gente é que a gente começa a mentalizar e a gente começa a pensar, eu quero fazer isso. Só que não é sua vocação. E você pode até fazer, mas quando você começar a fazer, você olha para trás, não era isso que eu queria. Não estou realizado. Então Deus conta com você, para você ser essa pessoa diferente, para você fazer a sua parte, igual aquela garota, igual aquela adolescente, talvez seja, cumpriu a parte dela, falando para a senhora dela sobre o profeta, e a senhora dela, como queria que o seu esposo ficasse curado, disse, olha, lá em Israel tem um profeta, e ele foi lá e voltou curado. Eu pergunto, o que você está fazendo para cumprir o seu desígnio na face da terra? Então fique essa pergunta, saiba, você tem importância, você tem valor. Deus conta com você para você desempenhar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Mesmo que o mundo olhe e diga, não tem valor, não se preocupe. Sabe? As pessoas às vezes elas olham só quem já está fazendo sucesso, mas não sabe que quem chegou lá no sucesso, ou quem chegou para cumprir, chegou no apogeu, chegou no ponto máximo, não sabe as dores que a pessoa sentiu. Talvez é o que está acontecendo com você agora. Talvez essas pessoas não sabem as dores que você está sentindo, mas você sabe e Deus também conhece. Ele está vendo e está preparando você para você chegar lá. Não baixe a cabeça, fale o que você tem que falar, diga o que você tem que dizer, medite na palavra do Senhor, faça a sua parte e Deus faz a dele na direção do seu desígnio. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, eu vou ficando por aqui. E muito obrigado por você ter assistido o canal O Desígnio, esse canal que é feito para você.